Será? Será que tudo poderia ser diferente? Sinceramente, se você pudesse voltar no tempo, você seguiria outro caminho? E se houvesse uma possibilidade de aumentar as chances do seu filho ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente? Se ele pudesse trabalhar em algo que ele realmente ame, em uma carreira, em uma profissão que tenha tudo a ver com as suas habilidades e com as suas competências. Se houvesse essa maneira, quanto você pagaria por isso? Na verdade, isso não tem preço, porque essa escolha ela é intransferível e indelegável, onde só ele pode fazer a sua escolha baseado na autonomia e na autorresponsabilidade. O IBGE mostra que 23% dos jovens entre 15 e 29 anos, eles não trabalham e nem estudam, ou seja, eles estão perdidos profissionalmente. O Projeto 30, Carreira e Vida Financeira, mostra que 52% dos jovens, na verdade dos famosos trintões, eles estão perdidos, estão frustrados com a sua vida profissional. Mostra ainda que eles têm um baixíssimo nível de autoconhecimento e também um baixo nível de planejamento, ou seja, eles também estão perdidos profissionalmente. Nós estamos vivendo em plena era da Revolução 4.0. Nós estamos vivendo um momento disruptivo, onde várias empresas hoje, onde o mercado, ele exige muito mais as competências comportamentais do que era antigamente exigido, que antigamente eram exigidas muito mais as competências técnicas do que as comportamentais, e isso vem mudando a cada dia que passa. Antigamente, como eu falei, as empresas elas contratavam muito mais baseadas nas hard skills, que são as competências comportamentais, e hoje eles contratam muito mais baseadas nas soft skills, que são as competências comportamentais. O G1 mostra que 9 em cada 10 profissionais que são contratados pelo seu perfil técnico, eles são demitidos pelo seu perfil comportamental. Hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é muito claro, é muito nítido essa questão da exigência do mercado em relação às competências comportamentais. Nós vimos muito nas mídias as empresas buscando profissionais com habilidades como resolução de problemas, inteligências emocionais, capacidade de aprendizagem constante, habilidades intra e interpessoais. E isso já é percebido. Nós vivemos esse momento. Então, quando eu penso em escolha profissional, a questão é como? Como preparar os nossos filhos? Como preparar os jovens para fazer essa escolha tão complexa diante de um futuro tão incerto? Como que nós podemos ajudar? Como que nós podemos prepará-los? E aí eu vou dizer uma coisa para você. A primeira coisa é: pare de jogar seus sonhos frustrados em cima dos seus filhos. Eu vejo muitos pais querendo escolher a carreira dos seus filhos, querendo que eles façam algo que eles gostariam de ter feito lá atrás. E eu vou te dizer mais uma vez, não adianta você achar que você tem o direito de escolher a carreira do seu filho. Não é assim que funciona. Não é assim que você vai chegar no seu estado desejado, não é assim que você vai colher os bons resultados. Outra coisa que eu vejo muito também sobre essa questão, né, dos pais quererem impor a carreira dos filhos e depois até se arrependem. Por exemplo, eu quero, antes de falar inclusive, eu gostaria de trazer um pouquinho mais a meu respeito. Antes de continuar falando sobre a parte de orientação vocacional, eu quero que você me conheça um pouco mais. Meu nome é Eliane Cardoso, eu sou psicopedagoga, especialista em orientação vocacional, sou mãe de 2 filhos, também adolescentes. E então eu sei bem o quanto é desafiador esse momento. Eu entendo que realmente é um momento desafiador, principalmente quando eu olho para trás e vejo o quanto eu já errei com os meus filhos, o quanto eu já cometi erros, principalmente por não ter o conhecimento adequado. Lá atrás, quando eu fui colocá-los na escola, eles ainda eram bem pequenos. Na verdade, quando eu fui mãe, eu sempre pensei isso. Eu falei assim, cara, eu vou colocar os meus filhos na melhor escola
né, possível, né? Eu pesquisei, pensei que era uma melhor escola, e aí eu pensei, não, vou colocar na melhor escola e assim todos os meus problemas estarão resolvidos. Até começar a cair as fichas e eu entender que de fato essa era simplesmente uma ilusão. Porque não dá para delegar a educação dos nossos filhos. A escola, ela até tem sim um papel muito importante, um papel fundamental na educação das crianças, mas a responsabilidade de fato é dos pais. Nós somos responsáveis. Então, quando eu falava isso, eu ainda não tinha noção do que eu estava falando. Eu pensava assim, não, eu vou colocar na melhor escola, trabalho das 7 às 7 da noite, porque eu pegava eles só às 7 da noite na escola. E pensei que assim estaria tudo resolvido, porque eles estariam bem acompanhados, com monitoramento e tudo mais, certo? Até que, como eu disse, começaram a cair as fichas, não é assim que funciona, o buraco é mais embaixo, nós precisamos ter um posicionamento muito diferente desse em relação à educação dos nossos filhos, certo? E hoje, o que eu faço? Hoje eu ajudo os pais, eu ajudo os filhos a descobrirem seus dons e talentos para que eles façam a sua escolha da maneira mais assertiva possível, tá certo? Outro erro que eu cometia também, que na época, também por falta de conhecimento e por falta desse entendimento que eu tenho hoje, é que eu dizia o seguinte, no mínimo os meus filhos, eles vão ter que passar para uma ótima universidade, e é claro, federal, né? Vão ter que passar para medicina, porque assim justificaria todo o investimento realizado ao longo dessa jornada aí de escola, ao longo dessa vida, ao longo desse tempo, inclusive até hoje. Porque você pensa assim, não, eu vou pagar as melhores escolas para os meus filhos, no mínimo, né, fazer medicina, e aí quando lá na frente eles estiverem bem tranquilos, o que acontece pela lei natural, pela ordem natural, que inclusive eu cresci com essa crença, é de que os filhos vão cuidar dos seus pais. Então eles fazem medicina, vão arrumar um ótimo emprego, ganhar muito dinheiro e vão cuidar de mim e do meu marido quando nós estivermos velhinhos. Eu fico pensando, esse pensamento foi lá atrás, antes de ter o entendimento que eu tenho hoje. Por quê? Porque hoje eu sei e eu sigo o lema de que os pais, eles precisam se tornar desnecessários. Os pais, eles precisam se tornar desnecessários e também independentes dos seus filhos. Nós não precisamos crescer com essa crença. E aí tem muita gente que fala assim, Eliane, então quer dizer que os filhos não podem ajudar os seus pais? Podem. Os filhos, eles podem e até devem realmente ajudar os seus pais. Mas o que eu vejo hoje de uma forma diferente é que os filhos, eles não têm uma obrigação. Eu não vejo essa ajuda como se fosse, por exemplo, uma quitação de dívida, uma liquidação de dívida. Eu simplesmente acho que eles podem ajudar se eles quiserem, não precisa ter a cobrança em relação pai e filho. Com esse entendimento e com o passar do tempo, o que eu entendi? Eu entendi que essa escolha profissional, ela não cabe a mim. Essa escolha profissional, ela só cabe a eles. Por quê? Porque existem várias variáveis aí no meio do caminho. Nós temos que ver, por exemplo, questão de perfil comportamental, competências, habilidades, a disposição, a vontade de querer estudar, por exemplo, é uma dessas habilidades, dessas características que a gente analisa, porque para fazer medicina, realmente todo mundo sabe que exige uma dedicação muito alta, certo? Para seguir essa ou qualquer outra carreira, tem que envolver o quê? Muita paixão, muita dedicação, muito amor, muita disposição, por exemplo, para ajudar o próximo. Essa carreira ou qualquer outra, que eu digo o seguinte, é necessário as pessoas entenderem como funciona a rotina de trabalho, então tem que fazer pesquisas, tem que entender o que vai estudar, o que vai trabalhar, como que é esse ambiente, para ver principalmente se tudo isso está alinhado aos seus valores, tá certo? E aí eu fico pensando, né, porque não é uma coisa simples de ser feita, não é simplesmente vai lá, escolhe e tá tudo certo, tem que ser feito toda uma análise, todo um processo. E aí eu te pergunto, afinal de contas, você prefere ver o seu filho estudando e trabalhando em algo que ele não gosta, se sentindo frustrado, ou você prefere dar a orientação adequada para ele agora? Essa é uma reflexão muito séria e eu tenho, como eu já falei para vocês, eu tenho 2 filhos adolescentes e eu vejo bem o
quanto esse momento traz uma ansiedade, traz um peso para esses jovens. Eu fico analisando e observando, até porque hoje está muito diferente do que era no passado. Antigamente nós podíamos contar as carreiras nos dedos das mãos, por exemplo. Não eram tantas opções como nós temos hoje. O MEC hoje mostra que o mercado existe mais de 35 mil opções de trabalho, opções de cursos superiores, na verdade. E isso, através do paradoxo das escolhas, a gente até consegue entender por que está tão desafiador esse momento, certo? E aí eu fico pensando, me perguntando e questionando também os pais. Diante desse cenário, diante de um leque de possibilidades dessa forma, o quanto você sinceramente consegue entender quais são as habilidades, qual é o perfil do seu filho que se enquadra em uma determinada carreira. Quais são as habilidades que ele tem, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos de melhoria, quais são as distrações que tiram ele do foco. Você precisa entender, ele precisa se conhecer e saber de tudo isso para tomar a sua decisão. E esse momento eu vejo o seguinte, que tem muitos pais que até gostariam de deixar os seus filhos tomarem essa atitude por conta de si próprio, mas esse é um momento muito desafiador para eles também, principalmente porque eles ainda não têm a maturidade, eles ainda não têm uma experiência de vida para poder tomar uma decisão tão séria sozinho, sem um acompanhamento, que seja dos pais, que seja de um profissional. Tá certo? E todo esse processo de orientação vocacional, ele foi construído para ajudar o seu filho a fazer essas descobertas, né? De quais são seus dons, quais são seus talentos, para que ele faça a sua escolha da maneira mais assertiva possível. E aí, dentro desse contexto, eu trago para você uma informação de que todo esse processo, ele foi construído baseado num tripé. O tripé que eu falo é sempre assim, o alinhamento, a disposição para fazer o que tem que ser feito, a disposição para estarmos de uma forma congruente e alinhada entre os pais, o profissional e os jovens. Porque só assim nós vamos ter os resultados esperados. Esse alinhamento, ele é fundamental, porque nós precisamos de fato estar alinhados para fazer o que tem que ser feito e para cumprir todas as atividades propostas. Eu vejo ainda muitos pais se questionando, se cobrando, querendo até dar essa autonomia para os filhos. Porém, eles, como eu falei, eles ainda não têm essa habilidade, essa maturidade para fazer a sua escolha. Hoje eu vejo muitos pais que nem dão essa autonomia, eles não dão essa autonomia e nesse momento, nessa hora de fazer a sua escolha, eles acabam colocando muita pressão em cima dos seus filhos. Então, se esse tripé que eu acabei de falar para você, se tiver um alinhamento, se tiver um compromisso e uma vontade de fazer o que tem que ser feito, uma disposição para fazer tudo isso, eu garanto que você vai ficar satisfeita com o resultado do processo, tá certo? Eu vejo também uma outra coisa que é muito importante, principalmente dentro de tudo que eu estudei, é trazer a metodologia, né, para esse processo de orientação vocacional. Por que uma metodologia é importante? Porque ela vai ser um processo que vai ter começo, meio e fim. Então, dentro desse processo de orientação vocacional, nós vamos trabalhar as 5 chaves para a maturidade da escolha, que são autorresponsabilidade, autoconhecimento, o foco, a estratégia e a determinação. A determinação para que ele não pare no meio do caminho. Hoje é muito comum nós percebermos e vermos vários e vários jovens desistindo no meio do caminho. Se você olhar, existem, até o próprio MEC, ele mostra que o índice de evasão das universidades públicas e federais é um índice altíssimo. E aí entra vários fatores que levam a essa evasão, principalmente a insegurança do jovem em relação à sua escolha, tá certo? Como eu falei, né, eles acabam que nesse momento, por conta da pouca idade, eles não têm essa maturidade, não têm
essa base, essa experiência para fazer a sua escolha por si só. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu desenvolvi esse programa de orientação vocacional para ajudar você, para ajudar o seu filho a se descobrir e fazer a sua escolha da maneira mais assertiva possível, tá certo? Então, eu gostaria de te pedir, não esquece de clicar nesse link que está aqui em algum lugar do vídeo para você participar com a gente da nossa live. Eu estou preparando algo muito especial e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeita, que você vai gostar, porque eu quero trazer muito conteúdo em relação à orientação vocacional e também muitas dicas. Porque como eu falei para você, eu quero te ajudar, eu quero ajudar o seu filho nesse momento, nessa jornada aí da sua escolha profissional, tá certo? Muitas vezes nós só precisamos estar no lugar certo, na hora certa, mas nem todas as pessoas têm a disposição, têm a vontade de estar presente, de fazer o que tem que ser feito. Eu estou aqui para dizer para você que existem meios, existem caminhos para levá-lo, para levar o seu filho a fazer a sua escolha da melhor maneira possível, ok? Mas antes de nós entendermos esse estado desejado, qual é de fato o estado desejado do seu filho, nós precisamos entender também quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, e alinhando vários fatores, nós vamos perceber que existe um caminho para ele gerar cada vez mais o seu autoconhecimento e a sua autoconfiança em relação à sua escolha. Nós vamos fazer nessa live um bate-papo, inclusive, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas no final da live e eu poderia aqui, inclusive, listar vários motivos para você estar presente, mas eu gostaria que nesse momento, simplesmente, você refletisse, sobre tudo isso que eu falei agora para você, que você parasse e pensasse. Porque a vida, ela é feita de quê? A vida é feita de decisões. A vida é feita de pequenas decisões, que seja uma todo dia. Então, eu falo o seguinte, agora é com você. Você já sabe, você já tem informação de que existe um caminho, de que essa jornada pode ser leve. Então vamos juntas construir esse caminho de processo, esse caminho de possibilidades, esse caminho para fazer com que ele tenha uma jornada de alto nível de resultados, certo? Então, mais uma vez, clica no link, faça o seu cadastro, faça a sua inscrição, que eu te espero num dia da nossa live, tudo bem? Te espero lá.